Oi, galera, tudo bem? Antes da gente iniciar o nascimento da sociologia e o positivismo, eu quero deixar uma coisinha pra vocês. Esse seu gosto de música, filme, de alguns desejos aí, é seu mesmo? Ou ele é fruto da sociedade? A sociedade que você vive, de influências dessa sua teia social, da sua família, amigos? Ele foi criado exclusivamente por você ou por esse contato com o outro? Fica aí pra você pensar um pouquinho se ele é seu mesmo ou ele é criado. E aí você pode me responder nos comentários. É isso. Então, agora a gente vai continuar. E aí a gente vai falar agora do nascimento dessa sociologia. Mas eu quero que vocês entendam que a sociologia ela nasce no meio do caos. Ela nasce caótica. Ela nasce que o capitalismo está tomando sua forma, na sua forma mercantil. A ascensão de uma classe que ela começa no início da idade, na Idade Média, ela começa a se ascender nesse período, que é a burguesia. A gente tem o investimento dessa burguesia nas expansões marítimas para pegar mercado consumidor. Então, eu tô investindo, eu tô indo atrás de gente, o capitalismo férreo, Revolução Francesa, tudo a todo vapor. E aí eu tenho o nascimento dessa sociedade e dispensar nesse caos, porque tá um caos a sociedade. E aí começo os primeiros passos para poder se pensar, meu Deus, isso tá muito errado. Lembra também que a burguesia ela tá investindo para poder ter mercado consumidor? Eles encontram os primeiros povos americanos. E isso é ruim porque eles começam a empregar o etnocentrismo, que é a Europa, coloca-se a Europa, a etnia europeia no centro e acima de todas as outras, porque ele começa a ver esses povos como inferiores. E aí é onde a gente começa a se pensar na antropologia, nos conceitos antropológicos. Mas isso é uma discussão para mais para frente das aulas. Mas eu quero que se fique nisso, que tá uma revolução danada pela Europa toda, pelo mundo todo. Encharcados de ideais iluministas, revolução à flor da pele, economia, tipo, capitalismo surgindo, burguesia em ascensão, ponto. Isso tudo tá com um pano de fundo da miséria, da fome que isso gerou. E aí, aonde a gente inicia esses primeiros pensadores de se pensar essa sociedade. Eu vim contar a historinha do positivismo para vocês, mas antes disso eu preciso que vocês voltem um pouco. Vocês lembram que a sociedade está passando por mudanças, né? Correto? A gente tem a Revolução Francesa, a gente tem os ideais iluministas, a gente tem a ascensão da burguesia, a ascensão do capitalismo na sua forma mercantil, a gente está tendo fome, a gente está tendo miséria. Então, nesse palco todo, precisa se pensar essa desordem, essa sociedade que está um caos. Pensando nisso, eu vou trazer dois pensadores dessa época, que é o Simon e o Comte. O Simon com a visão positiva do mundo e o Comte com o positivismo. O positivismo de Comte tem muita coisa, ele se bebe muito desse pensamento do Simon, da visão positiva do mundo. Por isso que é importante vocês entenderem Saint-Simon. Vamos aqui tratar um pouquinho de Saint-Simon e eu já vou pro Comte. Outra coisa, tem gente que escreve Comte, Comte, Comte. Eu vou deixar aqui a forma que se escreve, que é importante saber o seu legado na sociologia. Correto, galera? Então vamos aqui. Simon, ele tá nesse contexto de caos. Ele nasce e cresce nesse contexto de caos. E ele tá encharcado dos ideais iluministas. Ele é defensor, assim, ó, dos ideais iluministas. Muito, assim, vamos... Rousseau 100%. Aquela faixa Rousseau 100%. E aí... O que acontece? Ele tá olhando essa desordem, essa fome e essa miséria da sociedade e ele vai falar assim, olha, a sociedade ela só tem conflito porque as pessoas estão lutando pela sobrevivência. Então ele vai falar que os conflitos é um ponto muito importante do seu pensamento. Que o conflito ele é gerado através da tentativa de sobrevivência dos indivíduos da sociedade. Entendeu? Então, tipo assim, ele fala, olha, então a gente precisa superar essa tentativa de sobrevivência por comida, por questões básicas, que seria o nosso estado de bem-estar social, a gente precisava elevar ele para poder a galera parar de morrer e a gente alcançar a harmonia.
Lembra que eu falei que ele é um defensor dos ideais iluministas? Então, ele vai olhar a natureza e vai tentar entender esses mecanismos que cercam a natureza de forma racional. E através desses mecanismos, ele vai tentar criar instrumentos para aperfeiçoar e aumentar a produtividade da natureza. Porque através desse aumento de produtividade da natureza, eu consigo gerar maior estabilidade, maior condição harmônica dos indivíduos, e assim eu elevo o status de bem-estar social de todos aqueles que estão vivendo lá. Então ele vai falar assim, ó, galera, a gente precisa pensar nessa natureza, a gente precisa olhar para ela e criar mecanismos para poder racionalizá-la, e também de mecanismo para racionalizar esse trabalho. A gente precisa elevar a produtividade. Elevando a produtividade, eu elevo o bem-estar social, eu acabo com a fome e com a miséria, instauro a harmonia e assim eu cesso os conflitos sociais. Ok? Essa é a questão, essa visão positiva do mundo, que através da ciência eu consigo elevar esse bem-estar social. Certo? Galera, dito isso sobre Saint-Simon, a gente vai para Comte. Por quê? Saint-Simon e a sua teoria da visão positiva do mundo tem muita influência na teoria positivista de Comte. Então, a gente necessitava saber esses pontos dessa teoria para a gente poder aprofundar agora um pouquinho em Comte. Pois bem, antes de iniciar a teoria propriamente dita, vou falar para vocês que Comte ele não gostava dos dogmas da igreja e nem era simpático ao regime, era contra o antigo regime. Então isso vai ser muito importante para a formulação da sua teoria também. Junto com os ideais iluministas, junto com a teoria da visão positiva do mundo de Saint-Simon. Ele vai juntar tudo isso e vai começar a se pensar essa sociedade. E o primeiro passo seria isso mesmo, pensar a sociedade. Como eu penso essa sociedade? E aí, o que ele vai estabelecer de física social. Posteriormente, vai dar o nome de sociologia, mas seria essa ciência que eu vou analisar de maneira empírica, de maneira da ciência pela ciência, através de métodos, através de teoria. Eu vou teorizar, estabelecer métodos, estabelecer comprovações. E aí eu estabeleço essa física social, que seria isso, esse emprego da ciência da sua forma mais empírica possível. E esse empírico é através de experimentação. Para quem não entende, toda vez que eu falar empírico, eu falo através de experimentação, através de métodos. Então eu preciso de uma comprovação, e essa comprovação é a forma empírica. Entendeu, gente, galera? E outra coisa, é muito importante para a física social. Quem observa tem que tentar ser o mais neutro possível. Porque eu preciso de não ter subjetividade, eu preciso ser mais objetivo. Essa característica do ser empírico. Coisas mais objetivas, coisas mais comprovadas cientificamente. Nada de subjetividade. Ok? Dito isso, a gente vem com Comte, ele vai falar assim, olha galera, essa sociedade está um caos, e aí a gente precisa de estabelecer a ciência, porque só a ciência vai conseguir analisar essa sociedade, ela vai conseguir organizar ela e empregar a ordem, e através da ordem eu consigo gerar o progresso nosso da sociedade e sair desses conflitos sociais. Então, uma coisa muito importante para a teoria de Comte: a ordem e o progresso, elas caminham junto com a ciência. E vocês já ouviram esse termo ordem e progresso em algum lugar? Sim, gente, a bandeira do Brasil, ela é baseada nos ideais positivistas. Então, a gente tem o emprego da ciência, que através da ciência, a gente consegue pregar a ordem social, e a ordem social, ela vai gerar o progresso da nossa sociedade. Pois bem, isso é muito importante para o pensamento de Comte, que também vai deixar para a gente o legado da teoria dos 3 estágios, ou dos 3 estados, que são estágios da sociedade, estados da sociedade em momentos. O primeiro estado é o estado teológico. Lembra que eu falei que ele não é a favor de dogmas, não gosta muito desse rolê todo? Porque o estado teológico, ele emprega os dogmas acima de tudo e todas as coisas. Então, a sociedade ela vai se organizar através desses dogmas para poder explicar. Então, ela vai vai ser uma sociedade baseada no misticismo. Vai ser uma sociedade arcaica, uma sociedade que não tem tanto desenvolvimento tecnológico. E essa sociedade vai ser uma sociedade decadente para Comte. Isso tudo para Comte. Já
passando essa sociedade arcaica, sem avanços científicos, as pessoas tudo explicando por criação divina, criação de deuses e tal, a gente tem esse momento de transição que ele vai falar de estado metafísico. E esse estado metafísico, para Comte, é o que se vai equivaler ao renascimento, que a sociedade ela vai começar a olhar para o homem e para a natureza, e começar a contemplar isso e começar a fazer perguntas para essa natureza, ainda sem natureza, caráter muito científico, mas vai começar as primeiras perguntas aí, essa filosofia, olhar para a natureza e pensar essa natureza e esse homem. Então Deus não os deuses, enfim, não passa mais a ser o centro, e assim o homem. E o último estado que ele vai apontar pra gente, que é o estado positivo. E esse estado é o estado mais importante, que é o estado da ciência. A ciência se torna cerne da sociedade, ela se torna o ponto principal da sociedade. A sociedade, a partir daí, começa a se organizar, ela começa a avançar. Porque agora, tudo é com base no cientificismo, naquele experimento, no método, no empírico. Tudo isso na sociedade vai começar a se juntar, e a sociedade, a partir daí, ela vai começar a se organizar, a ganhar forma e caminhar ao progresso. Um detalhe, o progresso de Comte não é um progresso que estagna, ele vai sempre subindo, é como se fosse uma escada, galera. O progresso de agora vai buscar o progresso futuro, tudo isso com base na ciência. Então a ciência, ela vai ajudar nesse progresso, por isso que ela é tão importante para Comte nesse último estado e na sua teoria. Pois bem, dito isso, vou fazer uma revisão com vocês para vocês levarem esse conteúdo para o vestibular agora bem rápido mesmo. A sociologia, ela está nascendo num período de caos. Então, a sociologia, ela nasce para tentar entender as relações em sociedade e as relações de indivíduo. Quem somos nós e qual é o nosso papel na sociedade? A gente tem a formulação das primeiras teorias sociais, que é a teoria da visão positiva do mundo, Saint-Simon, que ele vai falar que a causa desses conflitos sociais que a gente tem profundos na nossa sociedade é por conta da sobrevivência. Então, a gente precisa superar isso, superar o trabalho, encontrar um meio de elevar o bem-estar social, e aí a gente conseguiria estagnar esses conflitos sociais, parar de uma vez esses conflitos sociais. Pois bem, e aí a gente vai ter a teoria de Comte, a teoria positivista, que é o positivismo de Comte, que ele vai falar que a ordem, o progresso para a sociedade depende da ciência. E a ciência, ela tem que ser no seu estado mais puro possível, seu estado empírico, porque eu preciso de experimentação para ter ciência. Isso para Comte. E aí eu aponto a teoria dos 3 estados: teológico, metafísico e positivo. Teológico, Deus, explicação divina, sociedade mística. Metafísico, o homem passa a ser o centro junto com a natureza, começa a contemplar, esquece um pouco Deus, começa a contemplar mais a natureza, fazer algumas perguntas com pouca ciência. E o terceiro e último estado positivo, que vai levar a humanidade ao progresso. E é através desse estado que eu consigo ter a ciência mais pura, fazer ciências a todo momento, e aí eu gero a ordem social e o progresso. É isso a aula, gente. O conteúdo foi um pouquinho extenso, porque são 3 tópicos e a gente tentou enxugar isso em 20 minutos. Espero que tenha conseguido, espero que vocês tenham compreendido esse estado, a teoria de Comte, a teoria de Saint-Simon, o que é a sociologia na sociedade, e ter entendido essas relações interdisciplinares. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Aí, dependendo, a gente vai abrir uma live ou responde nos stories mesmo. Se gostou, comenta aqui, compartilha esse vídeo, ajuda a página a crescer, gente. Compartilha essa página com amigos. E é isso. Foi um prazer lecionar esse conteúdo para vocês e até qualquer dia.